Eu quero falar para vocês que hoje eu estou com meu coração que só revela aqui a gratidão. A gratidão porque eu estou com uma pessoa que, além de talentosa, ela tem toda uma história permeada na minha vida. Ela tem os pais que são amigos de infância e eu vi essa menina nascer, crescer e florescer. Eu estou aqui com a Isadora Cruz. Primeiramente, eu quero agradecer de estar aqui, agradecer esse convite, Sandra, porque você foi uma das mulheres que me inspirou na minha infância e na minha adolescência, que eu encontrava assim, eu sempre pensava, nossa, eu quero ser assim também. Eu quero ser essa mulher que é feminina, que é mãe, que é uma dona de casa incrível, que consegue administrar uma família, ser a líder das pessoas que ela ama e, ao mesmo tempo, ter uma carreira brilhante. Isso foi uma inspiração tão grande para mim. Que bom, E, eu fico e eu, feliz. eu tenho convicção, assim, que você inspira muitas mulheres de que pode fazer tudo. É verdade. E que pode fazer tudo muito bem. Porque Exato. tudo que você faz, tudo que você bota a mão vira ouro. Obrigada, querida. Isso é muito, muito especial e é muito lindo, muito poderoso. E a tua infância? Quando foi que quando foi que a criança Isadora despertou para esse mundo da arte? Sim. Então, é muito significativo a gente estar aqui hoje no Paulo Pontes, porque foi o meu primeiro contato no palco. Olha isso, que maravilha! Eu me arrepio sincronicidade. toda. Tô arrepiada. Lembra que você falou? Sincronicidade. Sincronicidade. Minha vida é cheia de sincronicidades, de coincidências que não são coincidências. Não, são providências. São providências. Nossa, sério, eu tô toda arrepiada. Porque é muito emocionante estar aqui. Eu pisei aqui pela primeira vez, eu acho que com 9 anos, Nossa. quando eu fiz a minha primeira apresentação no grupo de jazz de Stella Paula. E assim, foi através da dança que eu tive esse primeiro contato com a expressão artística. Eu morei nos Estados Unidos dos 5 aos 9 anos. E foi lá que eu comecei a fazer balé. E quando eu voltei para aqui, eu entrei no jazz com Stella Paula. Sim. Fiz muitos anos de Stella Paula, acredito que até uns 14, 15. E aí, com 16 anos, eu estava no meu primeiro ano científico, mas eu já sentia que eu não ia nem fazer nem direito, nem medicina. Sim. E eu vendo aquilo tudo, aquela preparação pro Enem, e eu sempre fui muito curiosa, eu perguntava as coisas, e eles falavam, não, isso você não precisa saber, porque não vai cair no Enem. E aí eu falei, gente, eu acho que eu não tô no lugar pra mim, porque eu sinto que eu não vou trabalhar com essas profissões tradicionais. Sim. E eu preciso explorar de outra forma, assim. Porque Então, nesse momento em que você estava naquele lugar, que estava voltado para o foco era uma profissão e uma profissão mais tradicional. Quando você chegou na sua casa e você abriu isso para a sua família, como foi que essa revelação aconteceu? O que aconteceu depois disso? Então, eu nunca achei que pudesse trabalhar com arte. Uma das primeiras pessoas que eu conheci que vivia de arte foi Flávio Tavares. Por isso que ele é uma das maiores inspirações para mim também, porque ele é um artista daqui que conseguia se manter, pagar suas contas com a sua arte. E assim, eu sempre tive indícios, por exemplo. De vez em quando eu assistia um filme, eu passava assim a semana imitando a pessoa do filme. Ai, que demais. E é hoje, quando eu reflito, que eu vejo que isso era outro sinal que eu nasci atriz. Exatamente. Porque são os dons, os talentos, né? Que você recebe. São os dons. E a minha grande virada foi quando eu fiz meu primeiro curso de teatro.
Porque eu fiz um ano de UFPB, só Tá. para você entender. No meu primeiro ano científico, eu comecei a pesquisar como eu poderia sair da escola. Olha só, já tinha astúcia de poder saber que caminho trilhar. É, porque meus pais falaram assim, tudo bem, você acha que você tem que entrar na faculdade logo para já começar a ir por outros caminhos? Você pode fazer isso se você encontrar uma maneira legal, que não seja por supletivo. E aí, como eu estudava muito com Zarinha, Sim. eu quase fechei a minha redação do Enem no final do primeiro ano científico. E nessa época você podia fazer isso. Eu ouvi falar que não pode mais. Se você tirasse uma nota alta no Enem, você conseguia entrar, que foi o que eu fiz, com um pedido na justiça, Exatamente. dizendo que já que eu tirei essa nota alta, eu estou apta a cursar a faculdade. E aí eu ganhei esse processo no final do meu primeiro ano, recebi o meu diploma de ensino médio e aí comecei a cursar administração na UFPB, porque era um curso mais amplo. Mais amplo. E eu sempre tive vontade de empreender, eu continuo tendo muita vontade. E cresci, né, com um pai empresário, empreendedor, visionário. Que assim, sempre me inspirou muito e eu achava que eu ia talvez trabalhar na construtora com ele, ou fazer alguma coisa de exportação, ou com moda, que eu sempre gostei muito. E aí eu comecei a cursar o UFPB. O UFPB entrou em greve. E meu pai disse, Isadora, por que você não vai fazer um curso de cinema ou de teatro? Porque você ama teatro, você é louca por peça, você passa o dia assistindo filme em casa, você adora esse universo. Enquanto a sua faculdade não volta, você poderia ir fazer um curso de férias. Meu Deus, olha isso. E isso era dezembro, aí eu comecei a pesquisar, achei um curso de férias em São Paulo, que era um intensivo, assim, de 9 da manhã às 7 da noite. E aí me inscrevi e fui estudar em janeiro em São Paulo. Aí teve um dia que foi o dia mais marcante para mim, que assim foi a grande virada para mim, sabe? Porque a professora do curso dividiu a gente em grupos de 5 e pediu pra gente fazer uma cena que durasse mais ou menos 10 minutos e a gente tinha 30 minutos para criar essa cena. E eu acho que veio a minha alma de diretora, que eu tenho vontade de dirigir ainda, um dia. E aí eu falei, gente, eu já tô pensando aqui o que é que a gente vai fazer, o que é que vocês acham? E todo mundo muito verde, igual a mim, e sem querer fazer muita coisa. E você assumiu. E aí eu assumi, aí eu falei, pronto, então vamos fazer o seguinte, não tem como a gente decorar esse texto. Então eu vou escrever uma carta, como se eu tivesse recebendo a carta do meu amor que foi pra guerra, e eu vou estar escrevendo a réplica. Porque eu vou estar lendo em voz alta como se eu estivesse escrevendo na hora, mas já vai estar tudo ali escrito. Então a gente não vai precisar decorar. E aí eu vou estar numa mesa no meio do palco, lendo essa carta e escrevendo a outra, e vocês vão estar encenando o que eu estiver falando ali na carta. E aí a gente fez e eu escrevi assim uma carta de amor, como se fosse um grande amor que estava com saudade da mulher e falando sobre perdão, sobre arrependimento, sobre os aprendizados que ele tinha passado estando na guerra e o valor que ela dava aos momentos, às memórias com ele. E aí eu fui improvisando ali um texto sobre isso, sobre amor, sobre perdão. E aí, quando terminou, que acenderam as luzes, a professora estava super emocionada. Nossa. E todo mundo estava calado, assim, emocionado, sabe? Quantos anos você tinha? Isso eu tinha 16 anos. Olha isso. 16 anos. 16 para 17. Porque foi em janeiro, eu fiz 17 em fevereiro. E aí, foi aí que eu percebi, assim, a força dessa arte, que é o teatro. Que você não precisa de mais nada para fazer as pessoas pensarem. Porque quando você está aqui, que eu penso que esse palco ele é mágico, né? E quando você está aqui, está só você, não existe o corte.
Sim. Né? Não existe você resetar ou tirar aquela cena. Aquela cena acontece naquele momento e aquele momento você tem que viver e você tem que conseguir tocar o coração das pessoas que estão aqui. Sim. E aí, e diante disso, e quando foi que a coisa começou a se profissionalizar mesmo? Porque você pegou um curso de férias e quando a coisa começou a engrenar e a coisa acontecer mesmo profissionalmente? O que foi que te levou? Porque eu penso o seguinte, que na vida você leva muitos sims e também nãos. Sim. Então, qual foi o teu sim promissor e qual foi o teu não revelador? Olha, então, a minha vida é muito dessas sincronicidades e eu acho que essa profissão em específico, ser atriz, ser ator, tem um misticismo que mais na frente a gente entende, assim, porque eu acredito muito que o personagem escolhe o ator. Sim. Então, tem personagens que escolhem a gente, que vão moldando a nossa trajetória e não tem muita explicação e quando você vai ver, virou aquela carreira e não é a gente que propriamente escolhe, determina aqueles projetos, entendeu? Não, entendi. Vai acontecendo. Vai acontecendo, mas a grande virada mesmo, o grande acontecimento foi muito místico. E você conhece quem foi esse anjo que fez essa ponte, que iniciou minha carreira? Foi a Alessandra Soares de Oliveira. Poxa. Foi, porque eu tava nesse curso e era a semana do meu aniversário, era a última semana de curso e minha mãe foi para São Paulo para passar o meu aniversário comigo e voltarmos juntas para João Pessoa. E aí eu acordo um dia, tá a mamãe doidinha na sala, andando de um lado pro outro, falou: Isadora, tô aqui acordada desde cedo porque a Alessandra me ligou, dizendo que teve um sonho com você. Olha isso. Olha isso. Ela teve um sonho com você e Marcela Bergamo. E ela acordou com essa vontade de me ligar e pediu a licença para mandar uma foto sua para Marcela. Porque ela achava que era alguma coisa de modelo. Porque ela trabalhava com modelo, achou que era alguma coisa assim: a Isadora é muito bonita, deve ser para ela fazer uma carreira de modelo, que eu tive esse sonho. E aí mamãe disse: menina, como é que tu sabe que Isadora tá aqui de cabeça virada, dizendo que quer ser atriz? E a gente não conhece ninguém desse meio. A gente não conhece ninguém que é ator, nem atriz, nem artista. E eu não sei nem pra onde vai, eu não sei o que orientar ela. E ela falou: mas menina, vocês não estão em João Pessoa, não. Eu não tô sabendo disso. Não tava sabendo que Isadora tava em São Paulo. Ela falou: pois é, Isadora tá aqui dizendo que quer ser artista, que quer ser atriz e tal. E aí ela falou: posso mandar a foto? Minha mãe disse: pode. Ela enviou minha foto para Marcela. Marcela, no mesmo dia, ligou para mim e disse: Isadora, eu tô aqui em São Paulo. Eu gostaria de tomar um café com você porque eu estou trabalhando na Globo. Olha. Estou fazendo pesquisa de elenco e eu gostaria que você fizesse um teste para mim. Meu Deus. E aí eu fui encontrar com ela. A Alessandra foi o instrumento. Foi. Aí eu fui encontrar com ela para um café e até hoje, assim, Marcela é uma das pessoas mais importantes da minha carreira. Ela continua sendo produtora de elenco da Globo e ela foi uma peça-chave, assim, em todos os passos da minha vida, sabe? E eu fiz um teste para ela, não passei, que era um teste de malhação na época. Sim. E aí eu nem tranquei o meu curso da UFPB, eu abandonei, porque eu sabia que eu não ia voltar mais. E aí eu fui passar um ano na França. Morei um ano em Paris, porque minha mãe tinha morado com uma francesa, uma socióloga. Então ela disse: Isadora, se você quiser estudar na França, porque eu sempre amei o cinema francês. Sim. E o jeito de atuar francês, tanto no teatro quanto no cinema, literatura francesa, eu sempre fui muito encantada. E como eu já falava inglês, eu achei que era mais uma língua, uma oportunidade, cultura. De aprender francês. Era uma época que todas as minhas amigas estavam fazendo intercâmbio, né, o equivalente do segundo, terceiro ano científico.
E aí eu falei, pronto, eu vou para a França tirar esse ano para estudar francês, estudar cinema, teatro e entender mesmo se é isso que eu quero. E aí eu fui, cheguei lá na França, eu comecei a fazer um curso de conversação, que era Eurocentre, que era um centro de pessoas do mundo todo que iam para ali, que era mais de conversa. E aí cheguei lá, fui visitar a Sorbonne, encontrei um curso e depois acabei mudando para a Sorbonne. Aí fiz 8 meses de curso lá, peguei algumas cadeiras de cinema lá, que eu ia como ouvinte, e me matriculei no Cours Florent, que é um curso de teatro que eu recebi recomendações já lá. E comecei a fazer teatro em inglês, porque o meu francês ainda não era tão bom para eu fazer teatro. E aí eu tinha uma professora britânica, era incrível, assim. Foi o meu primeiro contato com o teatro mesmo, um mergulho mais intenso, sabe? Sim. E aí eu passei esse 1 ano em Paris. Quando eu voltei, eu fiz um teste para Justiça, uma série que era gravada em Pernambuco, foi gravada em Pernambuco. Eu lembro disso. Eu passei em várias fases e aí chegou uma fase que era um workshop lá no Rio, que eram 8 atores que a gente ia ser testado ao longo desses exercícios ao longo da semana. E quando eu estava ali na sala de ensaio, eu estava bebendo água e Daniel Ortiz, um autor da primeira novela que eu fiz, passou e me parou e falou: "Quem é você?" Eu falei: "Eu sou Isadora Cruz." Aí ele falou: "Meu Deus, eu quero que você teste para uma personagem da minha novela, se chama Cris Miranda." Era exatamente como eu imaginava ela. Olha isso. "É você." Antes de eu fazer o teste. Aí eu falei: "Que coisa, claro, vou adorar fazer o teste." Nos corredores. Nos corredores. E aí eu fiz o teste nessa semana, passei para Haja Coração, que era a novela das 7. E como eu ainda não tinha a resposta de Justiça, inclusive Marcela me aconselhou de que era melhor eu aceitar uma coisa que já estava certa. Tá. E aí isso era fevereiro, a novela começava a gravar em março, abril. E aí eu mudei para o Rio. E eu sabia que eu era muito verde ainda. Então eu me matriculei na Cal e eu gravava de manhã até às 5 da tarde no Projac. E à noite eu estudava das 6 às 11 na Cal. Muita transpiração, né, Isa? Muita transpiração. Muita. Tudo, né? Tudo Sim. na vida. Sim. Nada é o acaso, né? É. Tudo depois vai acontecendo, você vai sentindo aquela energia do que vai te provocando na vida. Sim. E depois vira realmente uma transpiração. Você tem que viver aquele processo e se preparar para aquele processo. Sim. Não é isso? E deixar as coisas reverberarem, né? Sim. Porque eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem muita pressa. Exato. Das coisas já acontecerem. Mas darem tudo tem o seu resultado. Tudo tem o seu tempo. E o meu maior aprendizado foi que, assim, às vezes a gente acha que está pronta, mas não está. Isso sabe? Que eu achei bacana, porque olha só, foi um momento da sua vida profissional que você mesmo se identificou como estava verde ainda não estava preparada para fazer um papel de relevância. Sim. Né? Então foi naquele momento que você deu um passo para trás. Sim. Para poder vivenciar e se preparar para algo que estaria pronto para você. Sim. Né? Que foi aí depois a Candoca que aconteceu, Sim. que foi uma explosão, Sim. né? no Brasil, e todo mundo ficou apaixonado pela Candoca, né? E tem um fato ainda mais peculiar nisso, que assim, quando terminou Haja Coração, eu fiz 1 ano de faculdade na Cal, que era só montagem. Então era só montagem de peça, que eu estudei com David Herman, que é um inglês que dá aula na Cal, e ele é brilhante porque ele foi aluno de Sonia Moore, que foi uma das pupilas de Stanislavski. Olha que bacana. Poxa. Essa mulher, ela realmente estudou com Stanislavski e David Herman estudou uns 10 anos com ela. Então ele tem os cadernos de anotação de Stanislavski sobre ações físicas, que
desbanca toda a teoria dele de memórias emotivas. Porque você depender de uma memória da sua vida real para poder acessar uma emoção em cena é muito perigoso. Sim. Porque você pode tanto acessar uma emoção que seja maior do Sim. que é preciso, do que é necessária. do que é necessário, Sim. quanto você pode desgastar aquela memória. É uma ciência. Então, quero dizer que é uma ciência. É uma ciência. Então, você tem que saber onde que está aquele ponto que você tem que equilibrar para poder a emoção vir e você se revelar. Sim. O nosso corpo, ele sente tudo primeiro e ele revela o nosso estado emocional. O corpo fala, né? Não tem o livro Corpo Fala. Exatamente. Ele se revela mais do que qualquer palavra. Sim. Então, é através da maneira que você faz as ações físicas na cena que vem o seu estado emocional. Sim, entendi. Porque a gente tem esse poder. Nós somos deuses. Então, nós criamos realidades que não existem. Por isso que quando as pessoas falam assim, a Isadora deve mentir muito bem, porque ela atua muito bem. Mas, na verdade, a atuação não é uma mentira. É uma crença muito grande na realidade daquele momento. Sei, entendi. A gente acredita tanto naquela realidade fictícia que passa a ser real pra gente. Mais uma coisa importante que eu quero saber é o seguinte. Sim. Por exemplo, hoje, quando você entra em cena e que você mostra esse empoderamento, você sabe que você cria uma referência para muitas e muitas mulheres. Então, dentro desse conceito do que seja uma referência para você, você sabe que vem a grande maioria pessoas que te aplaudem, mas existe a crítica. Sim. Como é que Isadora ela recebe a crítica? E eu quero saber, em muitos momentos, aquela crítica que não é verdadeira, que não é honesta, né? É uma crítica que só vem para diminuir, não vem para agregar. Como Sim. que você enxerga isso na sua vida profissional? Eu tento, sempre que eu recebo um comentário de alguém, eu tento pensar assim, foi o melhor que ela pôde. Essa pessoa me fez essa fala e foi o melhor que ela pôde fazer. Foi a melhor fala que ela pôde fazer no momento da existência dela, nesse momento evolutivo que ela se encontra. E isso não reflete quem eu sou, isso reflete quem ela é. Exatamente, é isso que eu penso também. Sim. Eu penso que as pessoas, quando elas te entregam algo, elas só podem te entregar o que ela é. Exato, sim. Mas eu acredito que, Isa, acima de qualquer coisa, eu acho que o que me encanta em você é exatamente o que eu penso também da arquitetura. Sim. Que um dia eu estava conversando com você e eu disse, Isa, nós só nos tornamos universais quando a gente coloca no nosso trabalho as nossas raízes locais. Nossa, eu lembro dessa nossa conversa e eu acho que essa é a frase mais certa do mundo, porque só quando a gente é muito verdadeiro com nós mesmos, exatamente. É a nossa verdade tão pura e tão verdadeira que a gente consegue conectar com a verdade do outro. Exatamente. E consegue tocar o coração do outro na própria atuação. Exatamente. Então você tocou meu coração. Né? Quando do seu jeito, né? O seu jeito mesmo é como nordestina, né? Com a sua fala. Depois você foi para um outro papel que se tirou todo aquele sotaque, mas ao mesmo tempo você se revela como essa pessoa que consegue se tornar universal, assim, com as suas raízes locais. Sim, sim. E eu acho que é tudo no tempo perfeito. Sim. Porque era isso que eu ia contar, que é muito interessante, assim, isso que aconteceu, que, assim, depois que eu fiz esse 1 ano de Cal, que eu fiz as minhas montagens, a gente trabalhava muito com textos de Chekhov, com esse professor, e eu passei para uma protagonista de Malhação. Sim.
E era novamente uma personagem paulista, porque a minha primeira personagem, Haja Coração, era paulista, porque não tinham muitas histórias sendo contadas no Nordeste. E não existia isso de ter uma personagem, assim, de destaque numa trama que seja paulista ou carioca e ter uma personagem nordestina que estava inserida naquele contexto porque é uma nordestina que está morando no Rio ou em São Paulo. Não existia ainda esse entendimento, que em Volta por Cima teve muito. Tinham personagens da trama que tinham sotaque nordestino, que a história não era em volta do fato de ser nordestino, mas era simplesmente um nordestino que morava no Rio, que é a coisa mais normal do mundo. E então, assim, nessa época, eu senti, Sandra, que eu não estava pronta para assumir esse papel de uma protagonista de um projeto sozinha, morando sozinha no Rio de Janeiro, porque os meus pais iam se mudar novamente para os Estados Unidos com a minha irmã. Sim. E eu senti que não era o momento. Amadurecimento. Porque você sentiu isso, olha só. Sim. Porque você podia ter ido de cara. Sim. E ter eu dado não estava errado, pronta. Né? E você não estava pronta. Eu não tinha a maturidade de enfrentar tudo que tem para enfrentar quando você faz uma protagonista, quando você assume a liderança de um barco, que é uma novela. Uhum. Porque quem protagoniza uma novela acaba liderando mesmo, fazendo o tom de tudo, de comportamento, de comprometimento, de tudo. Para reverbera em toda a equipe, em todo o elenco, em tudo. Então, eu ainda não tinha essa consciência e não estava pronta. Eu era muito jovem e fui com os meus pais para os Estados Unidos. Continuei a fazer faculdade de teatro lá. Fiz mais 2 anos de faculdade. Tinha um grupo de improviso que eu me apresentava toda sexta-feira, que foi super importante porque fazer novela é improvisar. Sim. Tem dias que a gente grava 30 cenas por dia. Olha eu gravava em Mato Sertão, 25, 30 cenas por dia. Então chega uma hora que o HD não comporta mais. Eu sei, imagina. Que a gente consegue decorar ali as 15 primeiras cenas. Mas aí depois não entra mais na cabeça. Então eu muitas vezes tenho que pegar os textos ali na hora, eu dou uma lida e improviso. Improvisa e faz acontecer. Porque você consegue se apropriar também de um personagem muito bem na novela, já que são tantos capítulos. Sim. Então chega uma hora que você consegue mesmo brincar. Eu entendi, né? entendi. Então foi depois de morar 5 anos nos Estados Unidos, morei 1 ano em Los Angeles, tirei o meu green card lá, pude começar a trabalhar como atriz. Então lá eu fiz 2 longas, inclusive um deles é um filme de terror chamado Chapeleiro do Mal, que está no Netflix, em inglês. E fiz alguns curtas. E quando eu estava em Los Angeles, tinha acabado de assinar com a agência lá, foi 1 ano depois da pandemia, estava tudo voltando ali aos poucos. Los Angeles foi a última cidade a voltar. E chegou o convite para fazer o teste para Candoca. Sim. E era um teste online. E o diretor me enviou um texto, eu enviei de volta, já fiquei muito emocionada, porque era um texto dela conversando com um cavalo. E eu cresci aqui na fazenda do meu avô, com muitos cavalos, com essa conexão que a minha mãe... que tem toda essa relação também com o animal. Sim. Inclusive, minha mãe fez o que Candoca fez na novela. Minha mãe, na vida real, domou um cavalo indomável. Olha isso. Que só ela conseguia andar nesse cavalo. Que lindo. E aí eu fiz o teste por vídeo, enviei, ele adorou. E aí ele falou, Isadora, a gente só precisa mais de uma fase do teste, que vai ser por Skype, porque eu quero que você presencialmente chore, se emocione, porque eu não sei quantas versões você fez desse vídeo para você chegar aqui. Olha isso. Então a gente quer ver sua desenvoltura, né? E aí, como eu queria muito essa personagem, porque era o meu sotaque, a história da minha cultura, do meu povo. Ficaria mais fácil. Sim. Né? E você falando sua verdade. A minha verdade. Olha isso. Eu fiquei muito nervosa. Eu falei, meu Deus, e se eu não chorar? Minha Nossa Senhora, o que é que eu faço? Será que eu deixo uma cebola aqui do lado? Eu só puxo assim.
Aí eu acordei nessa sexta-feira do teste, super nervosa. Aí eu tava tomando banho, lavando o cabelo. E aí me veio um insight. Meu Deus, e se a mãe de Candoca virou... E se ela virou médica porque a mãe tinha problema de coração, isso tinha na Sim. sinopse. E a mãe quase morreu, teve um infarto. E ali, na beira da morte do hospital, ela fez uma promessa a Deus para virar médica. Aí eu pensei nessa história, que foi assim que ela virou médica. E aí eu falei, menina, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque eu acho que isso vai me emocionar mais. Sim. Aí eu botei a câmera e fiz um vídeo improvisado falando sobre isso. Contando pro cavalo que eu tinha virado médica por isso. E aí eu me emocionei, chorei tudo. E aí eu mandei o vídeo. Eu falei, olha, tudo certo para o nosso Skype mais tarde. Mas eu fiz esse vídeo aqui porque eu entrei... As loucuras de ator, né? Que a gente vai criando as coisas, preenchendo as lacunas. E aí na mesma hora ele me ligou, Sandra. E ele falou, não vai ter mais teste não, é você. Se encantou. É você, eu vi a personagem aí, esse vídeo foi a coisa mais linda. Agora só precisa as pessoas acima de mim aprovarem, mas por mim você é Candoca. Olha que lindo. E aí isso foi em outubro, a gente começou a gravar a novela em abril. E aí dessa novela, quando terminou Mato Sertão, terminou em março. Em abril, já engatou eu já comecei Guerreiros do Sol, que é o papel da Rosa, que é inspirada na Maria Bonita. Olha isso, que fantástico. E que vai lançar, finalmente, dia 11 de junho, estreia no Globoplay, Guerreiros do Sol. E você é a Maria Bonita. Nordestino. Cangaço nordestino. Sim. E o que foi que mais te tocou na história de Maria Bonita? O que foi que mais te tocou? Te emocionou, o que mais te emocionou na história dela? É interessante porque a Maria Bonita em si virou um mito. Tá. Porque eu li muitos livros de história, fiz toda a pesquisa que eu pude nesse pouco tempo de preparação. E é engraçado porque a Maria Bonita nunca deu um tiro. Ela não ia para a frente de batalha. Então eu diria que a minha personagem é mais inspirada na Dadá. Sim. Que foi uma cangaceira muito forte, que ela era tão poderosa quanto os homens na guerra. Sim. E a Maria Bonita, ela tinha um certo... Ela se colocava num lugar mais alto que as outras mulheres. Sim. Porque ela se considerava especial por ser a primeira dama do cangaço. Sim. Então, a nossa dinâmica da série entre as mulheres é muito linda. Porque as mulheres se ajudam. Elas estão ali, elas se veem como aliadas dentro de um grupo muito masculino, né? Um grupo muito violento, um grupo onde elas não tinham voz, onde muitas vezes elas engravidavam, mesmo sendo o sonho da vida ser mãe, tinham que abortar, porque não podiam ser mãe no cangaço, porque era proibido ter filho no cangaço. Então, assim, eram mulheres que sofriam muito, mulheres que passaram por todo tipo de desafio e que, mesmo assim, conseguiram fincar um lugar. André. Que fantástico, né? Olha a cultura de você vivenciar essa história. Sim. E você vivenciar essa história na Terra, né? De onde tudo existiu. Sim. E eu fico perguntando assim, nesse momento agora você falou sobre a solidariedade entre as mulheres. E aí eu queria perguntar uma coisa a você. Hoje, que percepção você tem e o que você diria, primeiro, para a Isadora de 10 anos atrás e a uma jovem que hoje deseja também, olha para você como uma referência e deseja ganhar a vida com a arte? O que você falaria para essas mulheres jovens e que olham você como uma referência? Sim. Eu acho que para a Isadora mais nova, eu diria calma. Calma. Calma, que tudo é no tempo certo. Tudo vai dar certo. No final, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. A sincronicidade acontece.
a gente não entende os porquês. A gente não entende as voltas que a vida dá. Inclusive, a gente não entende o porquê que a gente nasceu onde nasceu, o porquê que nasceu com a família que nasceu. Porque eu sempre me perguntei, eu, uma pessoa apaixonada por cultura, assim, eu sempre amei museu, exposição, obra de arte. E aqui a gente sabe que é um cenário muito precário, Mais né, limitado, Sandra? exatamente. A gente tem uma cultura riquíssima, extensa, mas a gente não tem incentivos do governo para fundamentar essa cultura. Então, a gente tem poucas exposições, tem pouco teatro aqui, tem pouco museu. Então, isso é uma coisa, inclusive, que eu quero no futuro trazer para João Pessoa, sabe? Demais. Poder fazer parte desse investimento cultural da região. Exatamente. O futuro só acontece quando você tem toda a história do passado resgatada. Quando você tem um resgate histórico do passado, é que você consegue vislumbrar o futuro. Exatamente. É verdade? Exatamente. Esse resgate do que veio antes da gente. Exato. Das mulheres que abriram os caminhos para a gente estar aqui hoje. Exato. Porque eu acho que a gente tem uma memória muito pequena, curta. Uma memória curta das mulheres da nossa família mesmo. Exatamente. De quem foi a nossa bisavó, de quem foi a mãe da nossa bisavó. Exatamente. E quem foram essas mulheres, o que é que está no nosso DNA. Sim. E aos poucos a vida foi me mostrando o porquê que eu nasci em João Pessoa. Exatamente. Porque esse é o meu maior diferencial. Onde quer que eu chegue, posso estar em Los Angeles, posso estar no Japão, o meu diferencial e o meu poder vai estar no fato de eu ser nordestina, de eu ser paraibana de João Pessoa. Exato. E tem uma coisa interessante que uma vez eu li na biografia de Steve Jobs e ele estava falando para uns alunos que estavam terminando de Stanford e ele falou o seguinte: você só consegue entender a história da sua vida no retrospecto dela, quando você começa a linkar os pontos. Exatamente. Quando você faz a ligação dos pontos, é que você começa a entender o porquê você realizou aquilo. E isso é verdade. E o que você falaria hoje para um jovem que vê dificuldade, que consegue fazer um trabalho, mas não engrena nesse trabalho? O que é que você fala hoje para um jovem que vê dificuldade e está querendo já desistir? Já está desistindo e aí vai, escuta essa nossa entrevista e faz, poxa, acendeu aqui uma luz no fim do túnel. Então, eu acho que o nosso coração, o que faz a gente feliz, o que faz a gente ter vontade de acordar todo dia e ir atrás de alguma coisa, o que faz a gente sorrir, o que faz a gente passar madrugadas acordada, pesquisando e olhando e vendo, é o mapa do nosso propósito aqui na Terra. Então, eu acho que o que mostra o caminho que a gente deve percorrer é o que faz o nosso coração bater mais forte. Então, se você está fazendo uma coisa que você ama, que você é absolutamente apaixonado e ainda não deu certo, calma, que vai dar. Calma, que se você estiver trabalhando para isso, estudando para isso, fazendo as coisas com intenção, pensando nisso, tudo da sua vida fazendo, porque às vezes a gente acha que está trabalhando para o sonho, mas tem várias coisas que a gente faz que contradiz isso. Isso. Então, se você está fazendo coisas que alinhar, tem coerência, né? Alinhar, que está tudo com intenção, nesse seu sonho, nesse seu propósito que você ama, é só esperar que o negócio vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. E se você está fazendo uma coisa que você não ama, mude agora. Agora, exato. Mude agora porque não vai dar certo. É aquela história. Pode lhe dar dinheiro, pode trazer um retorno financeiro, mas você não vai ser feliz. Não. Sabe por quê? Porque você termina sendo escravo dele. Sim. Né? E não você escravizando ele. Sim. Né? Então, eu acho que sempre tem que vir como consequência, né? Sim. O que você reverbera na sua vida é a sua verdade. E quando você tem esse sentimento de que você encontrou um caminho, eu para mim, Isa, na minha profissão, eu digo que o meu propósito
servir as pessoas através da beleza. Sim, Porque eu acredito que o espaço, ele dialoga com você. Sim. Então, quando você tem essa percepção de que o espaço dialoga, então você precisa fazer espaços que fazem com que as pessoas sejam felizes, tenham bem-estar, estejam realizadas naquele lugar. Sim. Né? Então, é através da beleza que meu propósito é de servir as pessoas. Que lindo isso. Não é importante? Que lindo, muito. E você serve as pessoas através da sua arte. Sim. E é uma arte muito desafiadora. Exato. Por isso que para quem quer ser ator e atriz e trabalhar com arte, tem que amar mesmo. Sim. Não pode fazer pelo deslumbre da fama ou de qualquer outro tipo de interesse. Até porque é 90% transpiração e 10% inspiração, glamour. Total. Em tudo. Na Total. minha profissão também é 90% transpiração e 10% é o glamour, é a inspiração. Sim. Porque é 90% transpirar. Né? E eu acho que mais do que o glamour, eu acho que o que é mais gratificante pra gente, né? Você deve sentir a mesma coisa. Pra mim, é quando alguém vem e fala que conseguiu dar uma risada depois de um dia difícil. Ontem eu encontrei uma moça que está com câncer, que disse que a única coisa que levantava ela da cama era a Rochelle, que ela tinha vontade de botar uma roupa, trocar de roupa, passar um perfume e ir para a sala assistir, sair do quarto. Quando a gente consegue tocar alguém, de fazer alguém refletir e aprender com aquilo. E você, quando alguém vive um momento especial nos seus espaços, né? Exatamente. Eu acho que esse é o nosso maior presente e o maior retorno, né, desse trabalho de arte que a gente faz. Isa, me diz uma coisa, e como é você levar este peso, vamos dizer assim, a história da nossa Paraíba para o Brasil e para o mundo? Como isso reflete em você? Eu acho que onde eu chego, assim, principalmente quando eu tô falando inglês, as pessoas se assustam quando eu mudo para português paraibano. Porque, principalmente os brasileiros que estão fora, falam assim, meu Deus, como é que você tem esse sotaque em português e você fala inglês tão bem? Eu lembro, sabe por quê? Quando você era criança, a sua tia Patrícia chegava para mim e dizia, a Isa, ela fala, o sotaque é americano. Você não diz nem que ela é brasileira, ela tem já o sotaque americano. Era bem criança. Sim. E é muito engraçado isso, porque eu tive a sorte de passar um tempo lá quando eu era pequena. Mas muitas pessoas que são daqui falam super bem inglês, né? E eu acho que tem essa falta de informação mesmo, de achar que por você ser paraibano ou por você ser nordestino no geral, você tem menos cultura, que você estuda menos, que você não tem o conhecimento tão grande quanto alguém do eixo Rio-São Paulo, do Sudeste, né? E é incrível porque a gente sabe que não é verdade, que João Pessoa é uma cidade muito culta. As pessoas são muito interessadas em arte, em literatura, em história. Quando eu chego, eu faço questão de dizer que eu sou paraibana, de João Pessoa, e sempre convido todo mundo para vir. E já recebi muitos gringos aqui, amigos do mundo inteiro, e todo mundo fica apaixonado. Encantado. É difícil das pessoas irem embora, porque todo mundo quer ficar aqui, já quer se aposentar por aqui. É verdade. Então eu acho que é esse empoderamento, essa apropriação da força que é de você ser quem você é. De você ser autêntico ao que é seu. A sua verdade. A sua verdade. Porque eu acho que a gente cresce achando que tem verdades melhores do que a nossa. Não. Mas isso não existe, porque o que é mais lindo nosso é a nossa diferença. Exatamente. É a nossa singularidade, a nossa autenticidade. Então, eu vejo muito isso em você, essa autenticidade e essa consciência que você tem
no poder de ser singular. Não tento esconder quem eu sou. Eu tento cada vez mais mostrar, fazer com que isso apareça. A expressão acontecer. Sim. Né? E isso é muito lindo, porque, na realidade, quando você fala a sua verdade, as pessoas identificam. As pessoas estão cansadas do falso, do que já vem prototipado, né? Aquilo que já vem com estereótipo. Então, a gente precisa, na realidade, o que a gente está sentindo falta é dessa verdade, é dessa singeleza, é de algo mais natural. E você consegue realmente revelar isso a cada fala sua. Eu acho que esse podcast pode ser uma entrega para tantas pessoas. E eu quero lhe agradecer demais de você estar aqui nesse palco. E o mais importante assim, é de você, criança, ter vivido nesse palco, estar aqui nesse palco. Então, para mim, foi algo assim mágico. E eu não sabia disso. Não, é inacreditável. Quando me falaram que era no Paulo Pontes, eu falei, eu não acredito. Será que ela sabe? Não. Eu falei, ela deve saber. Quando eu cheguei aqui, e era uma coincidência. Não, foi. Que não é coincidência, é uma sincronicidade. É uma sincronicidade, sem dúvida nenhuma. Para mim é um momento de fechamento de ciclo, assim, é um full circle moment. Porque depois dessa entrevista do Fantástico, de poder ter vindo aqui, nas minhas raízes, mostrar as minhas avós, minha mãe, minha irmã, meu pai, meu irmão, todo mundo aqui em João Pessoa, no ateliê de Flávio Tavares, na Praia de Lucena, onde eu cresci. E agora está aqui, pisando nesse palco que eu pisei pela última vez, eu acho que eu tinha 14 anos, me apresentando na escola de jazz. Olha isso. É realmente, assim, um presente enorme. Eu estou muito emocionada. Obrigada, querida. E muito grata. Obrigada, Sandra. querida. Obrigada. Muito grata. Fico muito feliz de você poder reverberar essa sua história para tantas pessoas. E eu tenho certeza que vai tocar o coração de muitos. E eu fico muito feliz de você estar falando a sua verdade, que na realidade é a nossa verdade, para o Brasil e para o mundo. Gratidão. Linda. A NUI Superfícies, ela consegue nos atender de um pequeno projeto até um grande projeto de uma escala maior, porque ela traz materiais brutos dos mais diversos da natureza e consegue lapidar e trazer e revelar verdadeiras obras de arte nos nossos projetos. E eu agradeço a NUI Superfícies por estar conosco neste projeto tão significativo. Pensando em sair do padrão, quando a gente quer customizar os nossos projetos, pensamos logo na Oficina Móveis. Além de entregar um produto e um trabalho final customizado, específico para cada pessoa, cada família, nós temos também um atendimento humanizado, que faz a grande diferença nesta empresa. E eu quero agradecer por eles estarem na jornada aqui conosco.